que é preciso para ser um bom vendedor? Será que existe uma técnica? Ou ainda, será que existem alguns atributos que são comuns a quem performa bem no lado comercial? E aqui sempre falando sobre o lado comercial da produção audiovisual, porque é isso que eu me proponho a fazer aqui nesse canal, falar sobre o lado comercial da produção de vídeo. Aqui eu falo também sobre como ter previsibilidade de faturamento, para a gente se distanciar daquela sensação de mês estou rico, mês estou pobre, que tanto teima em cercar quem é do audiovisual. Quem tem as técnicas comerciais bem desenvolvidas, quem tem a mentalidade comercial aprimorada em complementação ao jeito criativo de pensar o audiovisual e quem consegue enxergar as oportunidades que o mercado está constantemente nos oferecendo, para esses existe sim previsibilidade de faturamento. Existe sim uma receita recorrente ao longo de um determinado período, seja 3 meses, 6 meses ou um ano, porque o empreendedor, ele sempre analisa o período. O empreendedor não foca no mês, ele foca no período, no trimestre, no semestre, ou num ano, ou até um período maior ainda, né? Mas eu quero falar para você hoje sobre alguns fatores que eu considero determinantes para performar bem no lado comercial. E aqui sempre com o foco voltado para a produção audiovisual. Se eu dividir tela com você aqui para você acompanhar o meu mapa, eu entendo que um bom vendedor precisa ter visão de negócio, sim, precisa ter conhecimento técnico, precisa ter inteligência interpessoal e também precisa ter inteligência intrapessoal. Beleza, Pedro? Mas explica o que é cada um desses fatores ou ainda desses atributos que eu considero indispensáveis para performar bem em vendas. Bom, deixa eu começar aqui então pela visão de negócio. O que um vendedor precisa entender como visão de negócio? O que você precisa entender como visão de negócio para você performar bem no lado comercial aí da sua produtora? Você precisa entender quais são as dores do mercado que você vai atender através do seu vídeo. Qual o problema que existe no mercado que você vai conseguir resolver através da produção audiovisual. Lembra? Para provocar 3 transformações principais lá na vida do cliente ou na empresa dele. O cliente quer fortalecer a marca dele, ele quer vender mais, ou ele quer economizar recursos da empresa dele, e se o mercado exige isso, a gente precisa entregar essas transformações através do vídeo. Então entenda quais são as dores do mercado, ou ainda mais específico, quais são as dores da empresa, do cliente que você está prospectando, ou que você vai prospectar para oferecer o seu serviço de produção audiovisual. Beleza, identifiquei as dores, eu também posso trabalhar com os desejos. O que meu cliente quer com o vídeo? Como eu falei, das 3 transformações, ele deseja fortalecer a marca dele, ele deseja ou ele quer trabalhar com economia de recursos lá na empresa dele, ele precisa de um vídeo para demonstrar um determinado equipamento para ele não precisar mais mandar os técnicos para tudo que é parte do Brasil para fazer demonstração do produto ou até mesmo esclarecer dúvidas que podem ser tranquilamente resolvidas através do vídeo que a gente produz. Então o cliente tem o desejo de economizar recursos também. E quais são as principais objeções? Onde a gente esbarra no momento de tentar evoluir numa negociação? Para a gente poder contornar essas objeções ou até mesmo neutralizar essas objeções antes que o cliente venha com elas. E outra coisa que um bom vendedor precisa ter, ele precisa saber quais são as tendências do mercado, onde ele vai atuar. Essa é a única maneira de a gente conseguir sair na frente para oferecer o que muitas vezes o mercado ainda nem sabe que vai precisar, mas isso já está dentro da nossa produtora, ou seja, a gente está com o radar ligado para as tendências do audiovisual e a gente vai gerar conteúdo, a gente vai informar o nosso cliente, pode ser através de e-mail marketing, através das redes sociais. A gente vai fazer com que essa informação de tendência de mercado chegue até o cliente. Ou ainda a gente pode identificar também quais são as tendências do mercado que o meu cliente atua. E aí a gente vai lá e oferece a possibilidade de potencializar a comunicação dele para que o mercado dele se conecte com as tendências que ele tem para oferecer. Isso tudo nada mais é do que ter visão de mercado. E você precisa desenvolver isso para ser um bom profissional, para ser um bom vendedor aí dos seus serviços. Qual outro atributo que eu considero indispensável para um bom vendedor? Precisa ter conhecimento técnico. O que é conhecimento técnico? Eu preciso estabelecer uma meta de faturamento para o meu negócio. Sem isso, a gente deixa de ser um bom vendedor. A gente deixa de ter o conhecimento técnico em busca da meta. De nada adianta eu me movimentar na minha produtora, eu criar estratégias se eu não tiver uma meta para saber se eu tô ou não tô indo bem. Aliás, eu tô gravando esse vídeo aqui no final do ano de 2024, reta final de ano. Você já tem aí a sua meta para 2025 devidamente estabelecida?
O que você vai perseguir? Qual é o seu horizonte em termos de meta de faturamento ou até mesmo de meta de estruturação de negócio para o ano de 2025? Faça isso agora. Entender as lógicas ou a lógica de um funil comercial. A gente precisa saber que o nosso cliente que vai estar lá em cima do funil, na parte de cima do funil, no topo, ele vai demorar um tempo até andar por esse funil e chegar lá embaixo no momento da conversão, no momento do fechamento do negócio. E um vendedor que entende a lógica de um funil comercial tem a noção, ele sabe que ele precisa ter várias possibilidades lá no topo do funil, porque, de novo, demora até o cliente ir descendo e chegar lá no momento da conversão. Por isso, quanto mais possibilidade eu tiver aqui em cima, maior a probabilidade de fechamento de negócio lá na frente. Entender da jornada de compra do cliente. O que é isso, Pedro? Eu preciso saber que nem sempre, no momento que eu vou querer vender, o meu cliente vai estar preparado para comprar. E está tudo bem, é assim, faz parte da jornada de compra. O cliente vai comprar quando ele acha ou quando ele tiver certeza que aquele for o momento para ele. E nesse momento é que ele precisa lembrar das minhas soluções, da minha marca, da minha empresa. E a gente precisa usar as ferramentas adequadas também. Aqui na Metamorfose, ferramentas que eu não abro mão, que fazem parte do meu dia a dia todos os dias. Uma agenda, obviamente, e a minha agenda aqui é a agenda do Google e me atende muito bem, está integrado com o meu serviço de e-mail. Planilha ou um CRM. O que é o CRM? É um software onde você vai gerenciar os pontos de contato que você teve ou vai ter, precisa ter com os seus clientes. Ah, Pedro, eu não quero usar software, eu vou usar uma planilha. Não tem problema, mas você precisa ter esse mapa. E a definição de métricas, a leitura das métricas. Será que determinada ação que eu estou tomando para chamar a atenção dos meus clientes ou para prospectar o mercado está me trazendo resultado? Qual que é a métrica? Para tantos contatos, eu tenho fechado tantos negócios. Eu preciso ter essa leitura. E a inteligência interpessoal? Essa também precisa estar na mesa de quem quer ser um bom vendedor. Comunicação escutativa. A gente precisa ouvir mais nas nossas reuniões e falar menos. Isso é demonstrar empatia pela dor, pelo desejo do cliente. Eu costumo dizer que se a gente estiver ouvindo a nossa voz em uma reunião durante 30% dessa conversa, alguma coisa está errada. A gente precisa fazer perguntas abertas e deixar o nosso cliente falar. Isso gera muito mais conexão com o nosso cliente. E eu tenho um livro aqui que eu já indiquei em outras oportunidades e eu quero te indicar esse livro, Spin Selling. Esse livro é muito importante para que você entenda como fazer perguntas abertas, perguntas de situação, problema, implicação e necessidade. É isso que a gente precisa entender para poder questionar o nosso cliente nas reuniões. Leia esse livro. Ele não é novo, mas é um livro que está sempre muito atual. Vale a pena você dedicar um tempo para a leitura desse livro aqui, tá? Spin Selling. A gente precisa liderar o mercado em que a gente está atuando, ou pelo menos tentar fazer isso. Essa é uma tentativa constante de liderança de mercado. E até mesmo liderar a reunião em que a gente vai estar presente. De que maneira que a gente faz isso? Oferecendo possibilidades. Muitas vezes o cliente vem com uma ideia, mas aquela ideia não é a mais adequada para ele. E a gente vai conduzir o nosso cliente pelo caminho que a gente considera mais adequado, que vai levar o cliente de maneira muito mais rápida até os resultados que ele está buscando através da ferramenta audiovisual que a gente oferece. E ainda sobre inteligência interpessoal, é interessante que a gente gere influência no mercado em que a gente está atuando. Porque é só dessa maneira que a gente vai aumentar a nossa percepção de valor. E quando a gente aumenta a nossa percepção de valor, a gente se posiciona, o cliente nos vê como aliado da empresa dele. E uma vez que o cliente nos vê como aliado, a gente tem condições de subir ticket. Então, um ponto está conectado com o outro. E o quarto atributo, que eu considero indispensável para ser um bom vendedor, a inteligência intrapessoal. E o que a gente precisa para desenvolver a nossa inteligência intrapessoal? Autogestão emocional. A gente vai ter que aprender a lidar, a conviver com os nãos. Os nãos estão constantemente nos cercando nesse mercado comercial. A gente precisa oferecer o nosso serviço várias vezes para lá na frente chegar em um sim. E os nãos fazem parte, é como se fosse uma escada. E cada não é um degrau para você ir em direção ao próximo sim. A gente nem sempre vai conseguir atingir os nossos objetivos. Mas, como eu falei no início dessa nossa aula, o empresário, o empreendedor, ele tem a visão de futuro, ele tem a visão de longo prazo, ele está sempre analisando o período, 3 meses, 6 meses,
ou um ano. E você vai precisar saber lidar com tudo isso. E saber lidar com esse tipo de situação é desenvolver a autogestão emocional. Um dos principais desafios que a gente tem é a gestão do tempo. E um bom vendedor precisa fazer uma gestão adequada e racional do seu tempo. Porque a partir do momento que ele começa a ter cada vez mais demandas por reuniões, você vai precisar fazer os follow-ups, ou seja, os acompanhamentos dos orçamentos, das propostas que você for mandar para o seu cliente, e isso tudo vai demandar tempo. E você precisa aprender a fazer uma gestão adequada do seu tempo. E eu estou para dizer que esse aqui eu considero o mais importante de todos. Um bom vendedor, um bom profissional, independente do segmento em que ele for atuar, e aqui eu estou falando sobre vendas, mais especificamente focado no lado comercial do audiovisual. Eu tenho 17 anos de produção de vídeo, mais de 10 à frente aqui do comercial da Metamorfose Filmes, mas a gente está em constante aprendizado. A gente tem que estar em estado de aprimoramento constante, em estado de aperfeiçoamento constante. E um bom vendedor, um dos atributos de um bom vendedor é justamente estar em estado de aprendizado constante. A gente precisa estar constantemente lendo bons livros, a gente precisa botar sempre a nossa leitura em dia, mas obviamente não só sobre o lado técnico do comercial. A gente precisa ampliar o nosso leque de leitura, de literatura, para a gente enriquecer o nosso repertório cognitivo. No momento de sentar com o cliente, para a gente poder conduzir de maneira natural a nossa conversa, puxar outros assuntos que não sejam só sobre vídeo. É isso que vai gerar muito mais conexão entre você e a empresa ou o cliente que você estiver negociando. Um bom vendedor precisa obrigatoriamente desses 4 atributos principais: visão de negócio, conhecimento técnico, inteligência interpessoal e inteligência intrapessoal. Você precisa desenvolver esses 4 atributos para performar cada vez melhor aí no lado comercial da sua produtora de vídeo. Escreve aqui nos comentários se você já tem um desses atributos bem desenvolvido, se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo que eu dividi com você aqui, ou ainda se você precisa aperfeiçoar, se você através dessa aula identificou a necessidade de aperfeiçoar um desses atributos. E não esquece de curtir o vídeo se ele foi relevante para você e de se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu volto com conteúdos relevantes sobre o lado comercial da produção audiovisual. Um abraço para você, bons negócios aí na sua produtora e até a próxima aula.